Fala, mestre! Tudo bem? Tranquilo? Estamos aqui agora há poucos dias da prova do Enem. Sei que tá todo mundo nervoso, né? Começa aqueles bingos, né? Para ver quem quer ser tema de redação, né? Sempre acho isso loucura, né? O pessoal fica brincando de acertar tema. Mas enfim, vamos falar hoje um pouquinho sobre esses dias finais e sobre o primeiro dia. Confesso que estou me sentindo um pouco acanhado aqui nessa mesa. Tenho do meu lado aqui um cara tricampeão de 980, Fernando, hat-trick de 980, Fernando Nogueira, que já esteve presente com a gente no primeiro episódio. Mas eu não vou pedir para que ele se apresente novamente para quem não pôde estar com a gente no primeiro episódio. E se você também não assistiu o primeiro episódio, volte e assista, mesmo estando aí há 4 dias, 5 dias aí da prova do Enem. Vou falar agora com esse monstro aí da redação. Diz aí pra gente, mestre, quem és tu? Fala galera, meu nome é Fernando Nogueira. Como eu falei no primeiro episódio, sou monitor de Química, mentor e futuro professor de Química da RF no ano que vem. Como o Rafael falou, fiz 980 os 3 anos que estudei aqui na RF, 2020 no tema sobre depressão e suicídio, 2021 980 no tema de certidão de nascimento e 2022 no tema de valorização das comunidades tradicionais. E fez redação somente na RF, posso falar isso? Nos últimos 3 anos, 2020, 2021 e 2022, né, somente na RF. Bom demais, Matheus Correia, Andrade, Lara, Onyx, toda a equipe de redação fica feliz de ouvir isso, né? Mérito do Fernando junto com a nossa equipe também. É um cara que a gente tem muito orgulho por essa história de redações altas aí. E do outro lado aqui, com a mesma potência de redação, um cara também que era muito forte. Essa live de hoje eu vou me sentir um pouco mal de estar aqui, né? Rafa nunca foi muito bom. E eu tenho aqui Felipe Bringel, também professor de matemática da IRF por algum tempo, né? E hoje mentor. Se apresente aí, Felipe, e também deixe bem claro para o pessoal, né, quem o Felipe Bringel é atualmente. Fala pessoal, meu nome é Felipe Bringel, né, como o Rafael falou, eu estou no 6º período de medicina, eu lembro que no começo aqui, como eu me apresentava no primeiro período, segundo período, já estou no 6º período de medicina, atualmente estou como coordenador pedagógico aqui na RF também, coordenador da equipe de mentorias, juntamente com a Jordana, e hoje eu vou comentar um pouco sobre o primeiro dia. Vocês devem estar achando até estranho, né, porque eu sou o cara da matemática, da análise combinatória, da probabilidade, vocês devem estar pensando o que o Bringel vai falar de redação, né? Mas durante o meu pré-vestibular, era uma área que eu gostava muito, que eu tinha muita confiança, que era a redação. Todos os Enems que eu fiz, eu obtive o mesmo resultado, foi 4 vezes 960, e é uma área que eu me identificava bastante, achava bem interessante. Assim como o primeiro dia de uma forma geral. Rapaz, eu não sabia desse dado não, que tu tinha 3.960. 4. 4? Rapaz, eu sou fraco realmente da live hoje, desse podcast aqui. E agora me deu uma curiosidade, então, assim, ouvindo tanto o Bringel quanto o Fernando falar, acho que uma coisa interessante que eu acho que é uma dúvida de quem está em casa quer saber, e eu agora fiquei com muita dúvida. A redação sempre foi um ponto forte de vocês dois, né? Começar primeiro aqui com o Fernando. Mas, Fernando, nas proximidades da prova, né, chegando ali, você era aquele cara que mudava alguma coisa, tinha aquele caderninho de filósofos, aquele caderninho de atualidades. O que você fazia ali para se concentrar e enfrentar uma redação? Tu era aquele cara que tinha aquela superstição de espero que caia um tema que eu já fiz? Ou você é aquele cara que era treinado para fazer o tema que viesse e estava preparado para fazer a melhor redação, independentemente do recorte temático que vinha? Rafa, para ser sincero, quando eu entro na RF, eu mudo o meu jeito de fazer redação, melhoro muito a minha redação, eu acho. Ela fica mais completa, mas meio que no final de 2020 eu tive um insight um pouco de redação. Porque, por exemplo, como que a gente grava fórmula matemática? A gente grava a fórmula matemática copiando ela. Sim. Como é que eu gravo o termo geral da PA, da PG? Copio ela várias vezes, faço várias questões. E eu comecei a ver redação desse jeito. Porque aqui na RF a gente preza muito por comprovação, muito por áreas de conhecimento, filósofo. E aí quando dá assim, antes da prova do Enem, umas 2 semanas antes, uma semana antes, eu começo a pegar o meu caderno de redação que eu já tinha montado. Então eu tinha lá vários filósofos, várias pesquisas, vários dados. E eu começo a gravar eles como
dados matemáticos. Por exemplo, se a gente fosse escrever hoje sobre educação financeira, eu podia falar na minha redação que tem 60 milhões de endividados no Brasil, mais de 30 milhões de subempregados, mais de 14 milhões de desempregados. No Brasil, a cada 10 brasileiros, somente 2 poupam ou investem pensando no futuro. São dados do IBGE. Então eu gravei esses dados copiando várias vezes. E aí é bizarro porque no tema de 2020, que foi depressão e suicídio, a tabela que eles colocam no Enem tinha no meu caderno. Então eu chego carregado com todos aqueles dados para fazer a redação sobre depressão. Eu só precisei escrever a redação. Caramba. E aí um dos fatos que acontece é que eu falei com a minha amiga e eu pesquisava muita coisa de redação. Em 2020 eu era o louco da redação. Eu ia na monitoria 5 vezes na semana. E eu escrevia muita redação, e aí eu falo com a minha amiga, assim, que eu pesquisei no Instagram, eu até lembro o Instagram, que foi, e tinha assim, ajude um colega com uma citação. Aí a citação da menina era assim, na série Os 13 Porquês, a atriz principal se suicida porque ela tinha depressão, mais ou menos isso. E aí eu pergunto pra minha amiga isso há 2 dias do Enem. Ela fala que sim, porque eu nunca tinha assistido a série. E aí o tema do Enem, depressão e suicídio. Aí casa com a comprovação que eu precisava. Interessante que eu fiz essa redação também, tirei 960 e eu usei o 13 Reasons Why, né? Que é os 13 porquês. Isso daí. Coloquei lá. E eu nunca tinha assistido a série. Eu também não. Também não tinha assistido. Eu utilizei como comprovação também que dentro do estudo que eu fazia para redação, como tu falou, né, tu analisava muito os teus repertórios, eu estudava por macrotemas. A minha ideia de estudo era essa. Porque eu não queria ser aquele cara genérico na hora de fazer as minhas alusões. Eu não queria ser aquele cara que coloca sempre a mesma coisa. Claro que, eventualmente, a gente vai utilizar mais alguns filósofos que a gente tem mais conhecimento sobre, porque a gente tem mais habilidade para trabalhar com ele. Agora, eu tentava ser o mais original possível, então eu fazia o estudo dentro de macrotemas, né? Temas de cidadania, temas relacionados à saúde, temas relacionados à educação. E eu lembro até hoje as minhas comprovações, né? Sempre que caía saúde, eu falava da série Sob Pressão, que, que falava sobre os problemas da saúde no Brasil. E essas coisas vão ficando gravadas pra gente, a gente começa a ter tranquilidade para trabalhar, né? Então eu acho que esse estudo de macrotemas, assim, foi um ponto fundamental para mim, porque eu tentava ser o máximo de original possível, né? De não trazer dados que fossem muito genéricos. Uma coisa que eu gostava muito também era de ter um breve conhecimento sobre artigos da Constituição. Que eu acho que quando tu chega na redação de cultura e tu cita o artigo da Constituição, quando tu chega na redação sobre saúde, tu cita o artigo da Constituição, se eu não me engano é o 196, que fala um pouquinho mais especificamente sobre saúde, tu consegue mostrar para o corretor que tu sabe o que tu está fazendo. Eu já não, ali eu à já toa, não né? tentava gravar o artigo, mas eu usava o pensamento da Constituição. Pô, o direito à saúde ele é um direito que é garantido pela Constituição. Só que na prática ele não é garantido. Então eu sempre fazia essa alusão. Se na prática não é garantido, o direito da Constituição está sendo violado. Então eu tentava comprovar muitas vezes o argumento por esse fato da Constituição. Outro fato que eu peguei também para redação, que eu entendi, foi que, tipo assim, às vezes vai ser difícil tu gravar um dado numérico. Com Só que no certeza. país que a gente vive num país que tem muito problema. Então o que eu passei a pesquisar? Eu botei no Google e pesquisei assim, o Brasil é líder no ranking mundial de violência contra professores, contra violência contra crianças, líder mundial em países que realizam menos exercícios físicos, e aí a gente fala de obesidade como tema. Então eu comecei a usar essa estratégia para evitar gravar dados. Tanto que algumas redações eu utilizava, por exemplo, senti dificuldade de alguma comprovação. Eu já pensava nesse fato da gente ser líder ou da gente ser um dos principais países com problemáticas, por exemplo, na violência contra os professores, entendeu? Rapaz, o que eu percebo então, confesso que minha última redação foi em 2017, então, e cara, eu confesso que eu era bem mais simples e raso que vocês dois, viu? Eu sempre tive um grande problema com redação, né? Eu acho que muita gente está em casa, talvez a gente escutou aqui 2 referências em redação. Mas 4.960 é gigante. 3.980 são gigantes. Está falando de notas, não é de simulado, não. Notas no Enem, né? E assim, seguidos, né, Prigel? Constância, seguidos, todos seguidos. E eu acho que nem todo mundo que está em casa tem nota alta em redação.
Acho que nem todo mundo está em casa, a redação é uma redação muito alta ou ela é invariável, A gente né? brinca muito aqui quando a gente fala de Enem. Às vezes a gente quer se inscrever, o pessoal da coordenação, e a gente fala, Rafa, o que é que tu espera da prova do Enem? Ah, Aí eu a falo, gente fez esse a gente exercício. sempre faz esse exercício, e a gente percebe que sempre tem pontos mais fortes e pontos mais fracos. É comum, de todo mundo tem seus pontos fortes e seus pontos mais fracos. E é interessante também a gente ter visões diversificadas na mesa, porque tem aquele cara que ele vai com o objetivo de ir melhor nas questões e fazer o Exato. básico na redação também, É, né? eu sou esse cara, né? Então, tanto que o pessoal, para quem não tá sabendo, esse ano eu vou voltar a fazer Enem, fiz a minha inscrição. É, o pessoal fica, Rafa, tu vai fazer mais de 800 pontos. Não, vou não tenho vergonha disso. Acho que divulga minha nota bem tranquilo para todos. A minha meta é bem tranquila, né? E assim, quando eu penso a minha estratégia de prova ali na hora, eu pensei com uma redação de 920, né? Se eu tirar isso, para mim já tá muito bom ali. Confesso que eu nunca fui um cara cuja redação fosse um ponto forte. E tem muita gente que vai para um primeiro dia sem pensar em ter uma redação muito forte. Fala assim, pô, eu não sou aquele cara que vai conseguir um 960, 980, eu sou 940, 920, eu vou buscar melhor nas questões. Hum. E aí, quando ele tem esse tipo de visão, na cabeça dele é o seguinte, então, será que como eu vou mal, assim, eu não vou ter uma redação tão alta, nem mal, né? Eu não vou ter uma redação tão alta, então eu não quero gastar tanto tempo na redação. Já porque eu quero ir bem nas questões, quero ter um tempo maior para as questões. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Começar por Felipe, depois eu passo para Fernando. Tu tinha uma redação boa. Sim. Quanto tempo tu gastava na prova? Cara, assim, meu planejamento era 1h45 era o que eu treinava na reta final. Colocava 1h45 era a meta para eu fazer a redação. Eu deixava a margem de erro de 15 minutos para completar no Enem em 2 horas. Só que o que aconteceu? No Enem, a minha estratégia não bateu muito bem. Acabei me enrolando um pouquinho com o tema. É, o tema eu achei que tinha muita coisa para falar, então a minha principal dificuldade foi essa, conseguir sintetizar tudo aquilo que eu ia falar. E acabei demorando um pouquinho mais, né? Eu demorei 2h30, e aí eu tive que Sim, compensar esse compensar. tempo aí. Perdi basicamente 45 minutos que eu teria para fazer mais questões, e aí eu tive que me desdobrar em humanas, né? Que eu sabia Cara, que eu conseguiria. para mim, se eu gastasse esse tempo de redação, eu vou te falar, já era. Né? Para o meu Pois é. estilo de prova, né, eu precisava de muito tempo em linguagens humanas. Eu teria que me desdobrar muito ali, mas muito ali. E tu conseguiu? Conseguiu, né? Cara, assim, foi bem difícil, assim, eu tive que fazer a prova no nível de concentração muito alto e uma leitura muito rápida. E eu falo pra vocês até que um ponto positivo, se a gente for olhar o copo meio cheio, é que quando tu tá no momento de tensão, fica mais fácil também pra tu conseguir fazer isso. Né? Quando tu tá tenso, tu tá mais concentrado também. Então eu consegui fazer muita questão de humanas num tempo bem corrido. E só que eu não arrisquei linguagens. Linguagens eu sabia que se eu fizesse na correria, ia dar problema. Ia dar Então eu ruim. arrisquei humanos e eu consegui mais de 40 humanos. E aí a gente volta no assunto do primeiro dia, né? Tipo, tu consegue compensar em humanas com velocidade e concentração. É o que o Brijal comentou no episódio 1, de fazer uma questão de estatística. Você faz ela em 30 segundos, a questão que pergunta uma mediana, uma moda, ou uma média, bem simples, e aí tu pega esse tempo e desloca para uma outra, por exemplo, que cobre uma geometria plana um pouco mais difícil, que cobre uma probabilidade um pouco mais difícil, né? Eu concordo, né? Eu falo que o cara tem que ter seu padrão. Eu sabia o meu padrão de prova. Claro que o Enem que eu passo para a UFMA, ele não é igual ao Enem de hoje, porque na minha época eu tinha linguagens, matemática e redação no Para mim mesmo é dia. muito mais difícil. Assim. Naquela época e outra, a gente não tinha 5 horas e meia, era 5 horas para tudo isso. Então a gente escutava muito naquela época, não vale mais para hoje, que matemática era 1h40. Tinha que fazer matemática com uma velocidade muito absurda, né? Se a gente for olhar o padrão da prova também, eu achava um pouquinho mais fácil, assim, se a gente for olhar a prova 2012, Com certeza. Eu 2013, acho que como eles mudaram a conjuntura da prova, isso fez com que você tivesse aumentaram o um, tempo, um né? tempo, então você pode aumentar o nível ali, né? Eu sempre digo que a minha redação, eu sempre me pautei a fazer 1h15, né? Eu aceitava perder algumas competências ali de pontos, mas para fazer uma redação um pouco mais rápida. Porque eu sempre tive muita dificuldade na parte de humanas e linguagem. Hoje, o que o primeiro dia é hoje enquanto conjuntura, ele é uma conjuntura para mim tenebrosa, porque é a parte que eu tenho mais dificuldade. Eu entendo o Enem como uma somatória de pontos. Não sei se vocês entendem isso, Uma mas regularidade também. eu penso assim, todo mundo que fez 790 pontos no Enem
teve que alcançar 3.950 pontos somando as 5 áreas. Isso é um fato matemático, né? Sim. Né? Não tem, porque se eu vou somar 5 e vou dividir por 5, a soma tem que dar 3.950. A meta é como fazer dar isso. Então, balanço, né? é um balanço. Eu sabia que, assim, hoje, o Enem, na conjuntura que ele é hoje, a minha estratégia era, eu sei que meu concorrente é tipo uma corrida de Fórmula 1, né? Ele vai passar na minha frente. No segundo dia eu pego ele. Eu pensava assim, ele corre, ele vai, porque eu espero que ele corra muito. Porque se eu empatar com ele, Já era. eu jogo em casa no segundo dia. E aí, do ponto de vista do aluno que é bom de primeiro dia, ele já pensa o contrário. Eu tenho que fazer uma prova muito boa a ponto de eu conseguir manter uma regularidade Só manter ali esse no segundo, só manter que os outros não consigam me alcançar, né? A gente teve alunos que foram aprovados hoje- com o primeiro dia como destaque. Mas a gente teve agora a Jéssica, né? A gente sempre muito 79. cita, 79 com 59 de segundo dia. Então, eu sempre falo que o Enem é feito de 2 dias, não é feito de um único só. Então, o cara que é bom de primeiro dia, que tem uma redação muito forte, ele tem que ir para o primeiro dia muito forte. Porque se ele perdeu o primeiro dia dele, que é onde ele joga em casa, Já era. para quem é concorrente de segundo, que é bom de segundo, ele realmente já era, É fica bem aquele negócio que a difícil. gente conversa muito, né? Quem é bom de redação tem que torcer pra um teminha mais difícil. Exatamente, eu concordo muito com isso. Eu, por exemplo, torcia por uma prova de natureza difícil. E um tema de redação mais fácil. Integração mais fácil. Eu falo que o Enem tem pessoas que dependem de formatações, tem pessoas que não dependem. Eu penso o Enem dessa forma. Porque eu falo assim, talvez se fosse outra prova de uma outra vibe, esse cara não teria nem passado. É. Porque eu entendo que o Enem é feito assim. Como é uma conjuntura, essa conjuntura privilegia. Bom, simulado isso acontece. Às vezes o aluno que ele é top 5 no simulado, ele acaba indo para top 30 no outro, ele fala assim, é porque eu caí. Não, eu falo, talvez o simulado teve uma conjuntura diferente da que você esperava. Se a gente coloca um cara muito bom de matemática, e aí tu bota uma prova um nível um pouquinho mais fácil, ele faz 43 e o cara que talvez não saiba tanto faz 40. Ou uma prova de natureza muito difícil, como foi essa última, entendeu? E aí todo mundo vai mal, não sobra tempo para matemática, todo mundo foi mal. E aquela pessoa que também não tinha tanta habilidade, ela também foi mal, mas todo mundo foi mal. Pra você ter ideia, Fernando, que era um cara de segundo dia, ele faz aí 66, 66. entendeu? Pra você ter ideia, só 2 alunos da RF passaram de 70. Que foram foram 3, Elbert, Ian e e Glaucio. Então, assim, a gente tá 4 dias na prova do Enem de primeiro dia. E eu sei que todo mundo tá em casa agora preocupado com o primeiro dia. Mas nem todo mundo que tá em casa é bom de redação ou bom de primeiro dia. Então, você tem que se identificar. Tem aluno que é bom nos dois, é o melhor mundo de todos. Regular. Regular, é o cara que. Mas pra maioria, imensa maioria, que não é, eu tenho que saber aonde eu tô pisando e como é que eu vou lidar. E a gente tem que pensar também que só o primeiro dia não resolve as coisas. O segundo dia resolve muita coisa. Você lembra de Lucas Martins triste depois do primeiro dia? Eu lembro, ele fez um primeiro dia de 67 e foi para um segundo dia de 81. Lembro. Eu lembro dele, de vários outros. Eu falo que. O Glaucio mesmo não fez uma nota boa de primeiro dia, acho que fez 63. Eu falo que assim. como é que você tem que analisar as histórias de alunos que já passaram para você entender como é que as coisas se comportam, né? Sim. Sabe como é que eu identifico o primeiro dia hoje? Na prova do Enem, eu falo assim, eu acho que nós vivemos um contexto, eu quero a opinião de vocês, podemos começar aqui por Felipe. Eu acho que nós vivemos um primeiro dia de Enem, onde as pessoas aprenderam como é a prova, muita plataforma, videoaula, técnica de fazer questão, a galera pegou o jeito. Redação também, o pessoal tá bem melhor. E porque eu vivo isso na RF. Se tu olhar pro ranking de primeiro dia, chega a ter 50 pessoas acima de 72. 80% da prova, né? E isso não se repete no segundo dia. Então, como é que eu vejo hoje? O primeiro dia se tornou meio que um padrão onde a maioria vai bem. Sim. Né? Então, hoje o cara, pra eu falar o que é um cara bom de segundo dia, eu falo pra você que um 74 é um segundo dia bom. Sim. Se passar de 70 é bom. É bom. Agora, quando eu vou pra primeiro dia, é 80. Por quê? Porque até pra tu ser bom, é muito bom. É tipo, 71 é tu e muita Tem gente. muita gente. Isso. É assim que eu identifico. Então, pra quem tem aposta em casa aí, que tá pensando assim, pô, eu vou para um primeiro dia bom, eu tenho que ir com a cabeça muito focada para fazer uma grande nota. Você também identifica assim?
Penso exatamente assim. O aluno que ele é bom de primeiro dia, ele tem que ir para fazer aquela prova para ganhar uma gordurinha para o segundo dia, se for a estratégia dele. A minha estratégia nunca foi de definir muito o meu dia, né? Eu não era exponencial em nenhum dos dias, mas eu também não era muito abaixo em nenhum dos dias. Eu fiz os 2 dias acima de 70 e uma diferença de 1 ponto a mais no segundo dia. A diferença foi bem pequena. E foi dentro do que eu tinha estabelecido. Eu tinha estabelecido que eu queria 80% da prova. Eu fiz um pouquinho a mais de 80% da prova. Bem parecido com o que eu tinha estabelecido de meta. Agora, uma coisa que eu tenho que chamar muita atenção é que você tem que realmente se preocupar com a redação durante a sua prova. Porque é o que realmente define, né? Uma redação ali de 880, ela pesa muito na tua nota e ela pode jogar fora todos os teus acertos. Então, a redação é uma coisa assim que tu tem que ter uma atenção uma atenção redobrada para essa área. E trazendo um pouco para o meu período de pré-vestibular, a redação era uma coisa que eu focava muito no primeiro dia, né? Eu pensava bastante, praticava muito e para mim a redação era Eu prática. lembro que tu tinha dito que escolhia os temas pra ti, né? Tu fazia tema aleatório. Eu tentava ver, porque é aquilo que vocês falaram, dependendo do contexto da prova, tu vai se dar melhor ou pior. Então o que que eu pensava? Cara, qual é o tema que se caísse na redação do Enem eu iria odiar esse tema? Eu pensei, eu tenho esse. Eu peguei os 3 e fui fazer. A minha ideia era essa, de que eu queria estar preparado para qualquer contexto. Eu sei que a gente comenta sobre oscilações de contexto de prova, mas o aluno ele tem que buscar se blindar, né? Quanto mais tu conseguir se blindar, é melhor para ti e mais fácil tu vai conseguir dar a tua aprovação. Se tu é um aluno muito bom de humanas, reforça bastante o teu conteúdo, tenta corrigir falhas, tenta melhorar a cada dia, para que tu chegue na prova bem confiante. Esse período aqui é para você ganhar confiança. Sobre a redação, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu gostava muito de treinar a redação nesse período final sem pesquisar. Porque para mim, nesse período, já era para eu mostrar a minha capacidade de adaptação que eu tenho para a prova do Enem. Porque eu queria chegar na prova do Enem sendo capaz de interpretar e lidar com qualquer tema. Então, na reta final, eu só treinava, só pegava o tema e ia treinar. Ia ver o que que eu sei desse conteúdo aqui e como é que eu posso aplicar isso nessa redação. Para mim, era um dos pontos principais do meu estudo. Eu concordo até, vou pedir para Fernando comentar um pouco, porque assim, redação é uma área que eu entro pouco, porque eu sou um cara bem humilde assim para reconhecer, né? Sempre falo muito para os alunos, e quando vem falar comigo sobre redação, eu falo, pessoal, o Rafa vai falar o que ele acha correto. Até porque muda muito, né? Se a gente for ver, Muda eu muito. fiz a minha última redação do Enem em 2021. Então, se o aluno chega tirando algumas dúvidas comigo, tem alguns padrões que eles mudam, né? Mudam. E assim, tem aluno, por exemplo, Angel, que ele fala assim, Rafa, eu tirei 980 na redação. Eu vou e comemoro, fico feliz com ele aqui no corredor. Mas eu pergunto, quanto tempo você gastou nela? Ah, eu gastei 6 horas. Uhum. Aí eu falo assim, e você pesquisou? Não, fiz o computador ligado do meu lado aqui. Então, aí eles acham, às vezes alguns me criticam e falam assim, ah, mas tu não valorizou, Rafa. Não, valorize. Mas entenda uma coisa, você fez dentro de uma ambientação que ela não existe com ambientação de prova. Sim. Então, porque a galera se engana muito. Então, ela coloca uma nota alta de redação, que na verdade aquela nota alta só existe pelos parâmetros que ela criou para aquilo acontecer. Porque aquilo de fato não acontece, né não? Então a galera vai muito pesado, fala, olha, mas no simulado a minha nota de redação é baixa, quando eu faço no dia a dia eu vou bem. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa está errada, porque no dia da prova ali você está numa conjuntura que é igual à conjuntura de Enem. Sim. Não é? Então a gente comenta muito sobre isso, né? Eu quero falar para o Fernandão que, assim, redação é muito importante, mas as questões também do primeiro dia são importantes, né? E muita pergunta tem sobre, em humanas, eu leio o comando primeiro, eu leio o texto primeiro, como é que eu faço isso, como é que eu Fernando é faço referência aquilo? aí, referência. Cara, eu tô exatamente por isso, eu já sabia que ele era um cara que até o pessoal zoava muito ele aqui, né? Falou assim, isso é besteira, você não cai em prova não, isso é besteira, marca a letra B. Tá parecido com letra B, era desse jeito, né? E assim, como é que o Fernando, que já foi um cara que acertou 44 em humanas, teve uma nota 832 em humanas? 832 humanos É pesado, uma nota viu? muito alta, né? Como é que o Fernando conseguiu parâmetros tão altos em humanas assim? Como é que tu fez uma grande prova?
né? Vamos escutar um pouquinho o Fernandão falar sobre isso. Beleza. Voltando só ao que o Brinjal falou, ele falou que na reta final ele gostava muito de treinar tema. Eu já não gostava mais tanto. Em 2020 eu continuei fazendo várias redações durante a semana, mas aí em 2021 e 2022 eu mudei a estratégia. Eu comecei a gravar só dados. Então, tipo assim, eu pegava meu caderno e começava a gravar os dados todos daquele caderno. Porque eu acho que é o que eu pensei, é o que a gente estava falando sobre o limiar de intensidade. Eu me cansava muito fazendo redação. Então, ao mesmo tempo que eu tinha uma nota boa, a redação me sugava muito. Então, tanto que eu brincava que aqui no simulado, que na hora que eu terminava a redação, dava vontade de jogar ela pra cima, assim, ó, comemorar que terminou. Você comentava isso comigo. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu era bom, eu não gostava de fazer redação. Então, eu acho que durante essa última reta final, eu gravaria mais dados sobre redação. Voltando a humanas. Cara, eu brincava muito com o Elbert pra ele parar de ler texto, principalmente humanas. Porque o que eu aprendi? Eu aprendi a gravar palavras-chave dos autores, principalmente filosofia. Então, por exemplo, quando eu olhava o Weber, eu já procurava alguma coisa sobre o livro dele, que era o Espírito do Capitalismo e a Ética Protestante. Ou é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, alguma coisa do tipo. Reconhecimento de modelo de questão, né? Então, por Tinha exemplo, muito tem isso. uma questão do Weber no Enem, que eu não li o texto. Eu marquei a letra E, que era a única que falava sobre capitalismo e protestantismo. Então eu peguei o jeito. O Elbert, ele brigava muito comigo. Ele falava, mano, o que tu marcou nessa questão bem aqui? Eu falava, Elbert, esse texto é sobre o Proudhon. Ele é anarquista. Só tem uma alternativa que é anarquismo. É a resposta. Então, tu tem que pegar Impressionante, o cara. jeito e o insight da questão. Entendeu? Porque algumas questões do Enem não são conteúdo. Elas são o jeitinho que tu tem ali de fazer. Um modelo de Um questão. modelo de questão. Ao mesmo tempo que matemática tem um modelinho lá de como é que ela cai função do segundo grau, como é que ela cobra x do vértice, y do vértice, humanas e linguagens também tem. Então, com humanas eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi a pegar o jeito de como que a questão caía. Tanto que eu acho que a questão que eu erro no Enem, eu vou pelo conteúdo e erro. Ou eu vou pelo texto e erro. Se eu fosse pelo conteúdo, eu acertaria. Aí fecharia humanas. Entendeu? Então, o Enem ele tem essa pegada. Tu tem que ir no texto só se o enunciado te exigir ir no texto. Então, vai primeiro para o enunciado para tu tentar ganhar algum tempo. Pô, a questão é de Marx. Já vai procurando lá uma mais-valia, que é o que mais cai, que cobra, entendeu? E eu aprendi isso vendo questão, pô. Mapeando do jeito que eu falei no primeiro episódio, como eu mapeava a eletrodinâmica. Legal. Um ponto interessante desse mapeamento que a gente tem das questões é tipo assim, tu percebeu que no teu simulado tu errou 3 questões de Era Vargas. Cara, uma dica que eu te dou, pega 20 questões do Enem, gera um simulado lá e responde questão de Era Vargas e anota tudo que é cobrado e revisa. Por quê? Porque tu tá fazendo um estudo direcionado pelas questões do Enem. Tu não tem tempo para estudar tudo de novo. Então, isso aqui vai fazer tua nota aumentar, de verdade. Tu não tem tempo para voltar e estudar tudo de novo, mas tu pode corrigir pequenas falhas, aprender microconceitos e reconhecer modelos de questão. E quando tu reconhece modelo de questão, tu já tem aquele estalozinho. É muito bom quando tu olha um autor e Já tu tu pensa já assim, sabe. esse cara falava isso. Aí tu procura alternativa, aí tu... Já tava E lá. Tchau, engraçado é que eu sempre dou esse exemplo de Vargas. Tipo assim, tu erra uma questão no simulado, eu pergunto pro aluno, tu erra uma questão de Vargas no simulado, o que que tu faz? Ele fala, não, eu vou lá no simulado, no caderno, porque eu errei uma questão de CLT. Aí ele vai no caderno. Aí ele vai lá na CLT e vê que Vargas aumentou a jornada, deixou a jornada de trabalho de 8 horas, aumentou o salário mínimo, auxílio maternidade. O Enem não vai cobrar isso, pô. O Enem vai cobrar um contexto em cima de CLT, vai fazer mais questão de vagas para ver como que cai. Não adianta tu olhar mais caderno, ainda mais nessa reta final que a gente está agora. Então é ter conhecimento do jeito que cai. Legal, cara. Eu confesso que humanas foi uma disciplina que eu tinha um pouco mais de habilidade. Dentro do primeiro dia era que eu mais tinha habilidade, né? Em 2017 eu consegui fazer 41 questões e era de todas elas a que eu mais tinha, né? E assim, eu era um cara que demorava muito na prova de humanas porque eu ia pro texto. Então a minha estratégia era pouco tempo em redação, muito tempo em humanas, linguagem, vai com Deus. Entendeu? Porque confesso que esse era meu jogo, né? Tanto que eu não passo na UFG por causa de linguagens, né? E humanas, assim, eu nunca tive esse insight. Talvez se eu tivesse te conhecido, né, lá em 2014 tinha mudado minha trajetória, né? Acho que eu tinha planos pra cá, né? Mas 2014 eu assim, nem estudava, pô. você nem estudava. Então é isso, porque realmente tinha mudado, né? E linguagens, né?
Aí entramos numa área, Cara, eu acho que a gente vai entrar numa área que é complicada pra nós três, né? acho que pra tu também é, né? Linguagens. Cara, eu acho que assim, linguagens é muito estratégia. Eu penso a prova de linguagens como capacidade de leitura e interpretação. Claro que a gente tem muito modelo de questão. Não pense que a prova de linguagens é só interpretação de texto, porque não é. O aluno que reconhece conteúdo, ele consegue ir muito bem na prova, porque ele tem um direcionamento muito bom. Mas eu tinha algumas técnicas que me fizeram evoluir bem em linguagens. Primeira coisa era autoconhecimento. Eu precisava entender que em determinados momentos da prova, se eu fizesse questões de linguagem, eu estaria mal para fazer elas. Então, você já pensou, se eu faço a minha redação, faço humanas toda na sequência e deixo linguagens para as 2 horas finais, eu cansado, já feito 45 questões de humanas e uma redação. Para mim não funcionava. Tem aluno que vai funcionar. A estratégia de prova eu acho que é uma coisa muito personalizada. Muito pessoal, a gente não está aqui para ditar regra de nada. Muito pelo contrário, o trabalho do mentor, como o Rafael comentou, é direcionar o aluno de acordo com as especificidades desse aluno. E reconheça como que você consegue fazer uma melhor prova. Em quais momentos você consegue encaixar para você ter o melhor rendimento. Por exemplo, se eu começo pela redação, eu estou mais ansioso no começo da prova. E para mim não funcionava, porque eu fazia a redação de acordo com a minha estratégia, sem rascunho, porque eu não poderia perder o tempo de fazer o rascunho, porque para mim era muito importante. Eu também Eu fazia já, sem rascunho. eu já fazia. Só Direto. que se a gente for analisar, nosso espaço amostral está muito reduzido, tá? Aqui no. Eu fazia sem rascunho Esse também. espaço amostral está 2:1, mas se Eu vocês fazia, forem eu analisar fazia com rascunho. no contexto geral, É muito pessoal. Eu queria passar pela redação rápido, né? Como o Bringel comentou, eu também tinha uma estratégia parecida. Você vê como é pessoal o estudo, né? Linguagem para mim era a última que eu fazia, porque na minha consciência de prova era tipo assim, cara, Era que menos é onde faltava e meu bônus. Não sei se era o teu também, tipo e assim, é aquilo cara, que você também se adaptou a fazer, né? eu me adaptei o Porque ano o que inteiro você a é isso. acostumado a fazer, você tem que repetir no dia da prova. Não adianta você Exato. querer mudar a estratégia no dia da prova. Eu me adaptei a fazer a prova de linguagem um pouquinho mais descansado. E eu também sempre fazia intervalos entre as duas áreas, porque isso funcionava muito bem para mim. Então é um ponto que eu acho muito importante. O segundo ponto de linguagem, assim, que eu acho legal a gente ressaltar, é que em relação à interpretação, tu consegue melhorar. Por exemplo, um exercício que eu fazia muito era de toda vez que eu errava uma questão de literatura, eu circulava o nome do autor e eu pesquisava 3 características desse autor e anotava. 3 características desse autor. Sim. Porque eu já começava a me familiarizar. Depois que caísse de novo, vamos colocar Guimarães Rosa. Depois que caísse de novo ele, eu já ia procurar as características dele. Aí esse Graciliano Ramos já ia procurar de novo regionalismo, já ia procurar tudo aquilo que crítica social. Então, isso me ajudou muito a evoluir minha nota em literatura, que é uma dificuldade que os alunos têm muito. Felipe, eu tenho muita dificuldade com questões de poema. É um exercício que eu gosto muito que seja feito. Eu fiz um Enem em 2014, Felipe e Fernando, sem essas dicas, cara. Eu confesso que duas pessoas marcaram muito a minha história aqui na RF do ponto de vista de linguagens. Uma pessoa foi Bia Ferreira, e eu nunca me esqueço, cara, que um dia eu tava com Bia Ferreira na sala de professores, talvez ela até assista, ela vai lembrar disso. E ela foi nossa professora, hoje acadêmica de medicina, ela falou assim, Rafa, tu acha que linguagem é interpretação, né? Isso foi 2019, 2020, eu falei, acho. Entendeu? Eu falei, acho. Entendeu? Ela falou assim, cara, eu quero te mostrar que tem conteúdo. E outra pessoa que marcou foi Marcele, Marcelo, que estuda no Pinheiro. Pinheiro que estudou em agora. Pinheiro. Cara, era impressionante ela ver conteúdo. Claro que assim, eu aprendi muita coisa, né? Por exemplo, escolas literárias e como primeiro se fala de romantismo, o pré-modernismo se comporta, ou o que elas dizem, o contexto histórico que elas estão, diz muito sobre a questão e como ela cai. Né? O conhecimento de vida de obra de autor diz muito, né? Quando eu brinco, né, eu falo muito de linguagens e sempre deixo bem claro por quê? Porque é com certeza a área com maior divergência de erros em gabaritos extras oficiais quando o Enem acontece. Pode pesquisar esse dado. Todos os anos aí, praticamente eu faço comparação entre gabaritos extras oficiais e eu percebo, o ano passado foram 7 erros. Entendeu? A minha melhor nota ia ser tipo 72, foi 75. Varia, linguagem é absurdo. E eu vejo isso assim, eu não culpo a minha equipe, sou muito fã de toda a minha equipe aqui, mas nos simulados, no dia a dia da RF, na vivência, até as professoras às vezes não entram num consenso numa questão. Isso.
De tão surreal Fica uma que é. dica para vocês, né? Não se desesperem com o gabaritexto oficial. Eu aumentei Não. 5 questões em linguagens É. do gabaritexto Aí, oficial. a gente tá falando de um ano, onde o Brinjal aumenta 5 anos e tu aumenta Acho que eu aumentei mais 3. 3 em linguagens. Eu não ia fazer 36 linguagens Cara, é impressionante. pelo extraoficial. Pessoal, então assim, no meu ano, por exemplo, 2017, eu aumentei 4. Entendeu? É surreal o quanto que muda, né? Eu falo isso muito pro pessoal, que eu identifico como uma área onde eu olho para poucos alunos na RF que a dominam de fato. Entendeu? Se você olhar pra galera, eles variam muito. Mas mesmo variando, a gente volta na linha de que hoje a galera de medicina tá com o primeiro dia bom. Tá, não, de fato. A gente tem. O padrão hoje de número de acerto no primeiro dia aumentou muito com os anos. Então, hoje, como é que a gente tem hoje? Hoje a gente tem alunos muito bons de primeiro dia, e isso é a extrema maioria. Medianos no segundo. Medianos no segundo dia para ruins, assim, do ponto de vista de Passando. número de notas. O que eu penso hoje? O cara que ele tem como estratégia um primeiro dia muito bom, ele não pode ser um primeiro dia de 74, 75, tem que ser Ele tem muito que se alto. focar. Como foi Mônica Gama, como foi Gabriele Dias, como foi Ludmila Tavares, como foi Jéssica. Aí eu posso citar vários exemplos na história da RF, que a análise de história mostra isso. Como foi Nicolas, como foi Bia Ferreira, entendeu? Então, assim, eu posso citar vários exemplos na história da RF de pessoas com estratégia focada em primeiro dia, que vão para primeiro dias muito altos. Uma coisa é clara, cara, o primeiro dia tá cada dia mais importante. Tá. Porque se a gente fosse pensar antigamente, A gente não pode mais pensar em primeiro dia que não dá nota, não. Tem que dar antigamente nota. o pessoal pensava assim, vai bem em matemática, vai bem na redação. Na verdade, Não assim, não esse é um pensamento errado. Aí não tem dupla interpretação não, galera. Mas vão concordar comigo. Tinha muito professor de matemática, muitas pessoas que ficavam falando assim, matemática é o Enem. Não precisa de linguagem, esquece, estude matemática. Cara, isso acabou há muito tempo, porque hoje a concorrência é tão pesada, Hoje a galera tá boa de matemática. boa de matemática, o negócio ficou tão igualado que o mínimo detalhe que tu joga É tipo jogar um clássico Flamengo-Vasco, vai ser no é detalhe. tipo jogar um clássico, é detalhe que joga ali, Vai dar né? Vascão amanhã. Vascão? Vascão amanhã. Então, tipo Ai, assim, ai. com linguagens também, eu tive uma história bem ruim, porque 2020 eu fiz 28, aí 2021 continuei estudando linguagens. Eu estudava linguagens como se fosse uma matéria normal, que eu acho que não é. Então, tipo assim, figuras de linguagem eu estudava, revisava, fazia questão. Estudava, revisava, fazia questão. Aí quando chegou no Enem 2021 eu fiz 29. Aí eu falei, uma questão de um ano pro outro. Vou parar de estudar isso aí. Aí eu estudei só os conteúdos que caíam e eu estudava literatura. Só que como é que eu estudava literatura? Do mesmo jeito que tu falou do autor. Por exemplo, quando eu pegava Barroco, Gregório de Matos, aí eu lembrava, Barroco, ele vai fazer aquele jogo Deus e Diabo, Céu e Inferno, e ele falava mal sobre a política da Bahia. Aí eu já procurava isso nas alternativas. Então eu comecei a mapear os autores também. Foi isso que eu vi Marcele fazer, Marcela, acho que é o nome dela, e eu vi Bia fazer. E aí eu mapeava isso aí. também, no Instagram mesmo, eu procurava os autores que mais caíam no Enem. Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. E eu mapeava, tipo, as características. Perfeito. Perfeito. Assim, de tudo que nós falamos aqui, pessoal, a gente quer deixar bem claro para vocês que não existe um padrão perfeito, concorda? Não existe. O Não padrão existe. perfeito é o seu padrão. Então, O seu padrão. reconheça as suas metas, reconheça quais são os seus objetivos. Eu já vi aluno ficar feliz com uma nota ali de 70 questões no primeiro dia, o cara ficou feliz porque estava dentro do planejamento dele. E aí o cara também que precisava de 80 questões porque era o planejamento dele. Então você tem que reconhecer quais são as suas metas, quais são os seus objetivos, reconhecer que existem oscilações dependendo do contexto da prova e que você vai ter que se adaptar nessas diversas situações. Exatamente. O que não dá é pro o cara ir pro Enem sem saber e conhecer como é que ele pensa a estratégia dele. Saber jogar o jogo, né? Tem gente que vai assim, eu vou fazer lá. Então, beleza, eu fiz o último simulado em primeira linguagem, dessa vez eu vou fazer o último. Exato. Passei o ano todinho fazendo a redação primeiro, eu vou fazer depois. Exato, só quero fazer a prova. Não, não é assim. Tu tem que te reconhecer bastante, saber como tu vai se comportar durante aquela prova ali. Né? Tanto eu quanto o Fernando quanto o Bringel, a gente pensa o seguinte. Voltamos ao nosso primeiro episódio, né? Confia em ti. Analisa tudo que você fez durante o ano. Cara, dicas valiosas, que eu tenho gigantes do meu lado aqui em redação e na parte de humanas e linguagem. Pessoas que tiveram notas muito grandes. Observa, volta no vídeo, reassiste, vê tudo que eles comentaram aqui. E assim, o que a gente espera é que quando tu for assistir o segundo episódio,
que tu assista, que vai ser sobre o segundo dia, que tu assista ele confiante em que tu fez a tua estratégia, ela deu Deu certo. certo. Perfeito. E a gente vai pro segundo firme. Tamo junto? Tamo junto. Então, se puder, veja tudo. Não esquece de seguir Fernando nas redes sociais. Fernando Nogueira, underline. Exato. Seguir Bringel. Felipe Pringel underline também. Seguir o Rafa aqui, Rafael Faleiro, underline. E seguir o RFmed, não vou esquecer nunca. O @RFmed, Reza- underline. Reza a lenda de que quem seguiu o RFmed vai ser aprovado esse ano. Exato. Exatamente, vai ser aprovado. Então todo mundo siga seguindo lá. E tamo junto. Te aguardo no terceiro episódio. Confiante que fez um primeiro dia fora de série. Valeu, pessoal.